Estamos de volta e agora eu recebo a psicóloga Camila Barbosa. Tudo bem, Camila? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda. E hoje a gente começou, 2026, estamos em pleno janeiro branco e a gente vai falar justamente sobre saúde mental, né? Janeiro é tradicionalmente o mês de novos começos, metas, resoluções, mas também é um convite para algo essencial e muitas vezes deixado de lado, que é o cuidar da saúde mental. O Janeiro Branco é uma campanha nacional de conscientização que chama a atenção para a importância de falar sobre emoções, sentimentos, sofrimento psíquico e bem-estar emocional. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o Brasil está entre os países com maiores índices de ansiedade e depressão no mundo e que milhões de pessoas convivem diariamente com estresse, esgotamento emocional, tristeza persistente e ansiedade, muitas vezes sem buscar ajuda por medo, preconceito e até falta de informação. E eu já começo te perguntando, Camila, o que é o Janeiro Branco e por que ele é tão importante para a gente falar sobre saúde mental logo no início do ano, quando muitas pessoas estão se sentindo pressionadas por metas e expectativas principalmente? Isso, boa tarde novamente, agradeço pelo convite. E o Janeiro Branco, como você falou, ele é um mês de conscientização ao cuidado com a saúde mental. Por que em janeiro? Porque janeiro é um novo ano, é o primeiro mês do ano, é onde a gente costuma repensar, se reorganizar. A cor branca, ela simboliza a paz, ela simboliza como se fosse uma página para você reescrever sua história. Então, a ideia do Janeiro Branco é a gente começar o ano já falando sobre essa conscientização em relação à saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não tem que só cuidar e falar sobre ela apenas em campanhas pontuais. A gente tem que ter esse cuidado com a nossa saúde mental de janeiro a janeiro. E como você mencionou, o Brasil ele está nos tops, de índice de ansiedade. Então, é como se 1 a cada 5 pessoas à nossa volta convivesse com esses sintomas. E aí, esses sintomas, eles impactam vida pessoal, trabalho, autocuidado, vida social. Então, impacta muito na vida das pessoas. E aí, a gente precisa cada vez mais quebrar esse tabu de falar sobre saúde mental e entender que eu não preciso apenas me cuidar quando eu já tiver chegado no limite, mas fazer aquele trabalho de prevenção. Sem dúvida. E quais são os sinais de alerta que indicam que o estresse, a ansiedade ou até mesmo a tristeza deixaram de ser assim algo passageiro, sabe? E já precisam de atenção profissional? Bom, é importante a gente entender que nós reagimos a diversos estímulos. Então, ansiedade, às vezes nós temos, Às vezes a pessoa te manda uma mensagem, você fica ali ansioso para saber o que ela quer. Às vezes alguém te manda um "Ei, preciso falar com você". Vem aquela ansiedade de o que será que vai acontecer. Tristeza também é um sentimento que a gente tem, que acontece, que a gente sente. Só que a gente tem que prestar atenção quando isso começa a ultrapassar certos limites e também de tempo também, quando aquilo dura muito mais do que aquela reunião que eu estava esperando, do que aquela situação que me deixou triste. Então, a gente tem a irritabilidade frequente, a gente tem a mudança no sono, a ansiedade, ela em excesso, quando ela começa a ser um sinal de alerta, ela começa a atrapalhar o apetite. Então, às vezes, a pessoa ela fica com mais apetite, ou às vezes ela perde o apetite total. A gente tem mudanças no sono e também a perda de interesse em atividades que antes a pessoa gostava de fazer. Então, ela começa a se desinteressar. O isolamento social também é um fator que a gente tem que estar observando. Perfeito. Olha, muita gente ainda tem uma resistência, tem preconceito e a gente precisa quebrar esse tabu, de que forma a gente pode cuidar da saúde mental ser visto como um ato de autocuidado e não fraqueza? Sim, infelizmente, apesar de todas as informações que a gente ainda tem, que a gente já tem, na verdade, ainda existem pessoas que fazem com que você se desmotive a procurar ajuda. Então, se a gente for parar para ver, existem mais pessoas para nos desestimular do que nos estimular a buscar o cuidado.
É a gente entender que psicólogo não é só para quando eu estiver com problema, porque às vezes a gente escuta que, e psicólogo é para doido, psicólogo é para gente problemática. Infelizmente, a gente só costuma procurar o psicólogo quando nós já estamos numa situação extremamente problemática. Mas a ajuda profissional, ela é prevenção também. É igual quando a gente vai no médico para se prevenir, quando a gente vai no dentista, às vezes acontece, né? Você tá com aquela dor de dente, ela vai, né, apitando, vai avisando ali, vai doendo bastante, e você vai tomando ali um remédio, vai deixando para depois, e aí É quando algo você que chega... foi enraizado, né? Exatamente. Naquela época onde existiam os manicômios, né? Isso. Infelizmente, eu acho que é devido a isso ainda. As pessoas têm muito preconceito com relação Sim. a cuidar da sua saúde mental, né? E às vezes também a baixa percepção emocional também. Porque assim, nós somos seres humanos, nós sentimos coisas, nós vivemos coisas e nós precisamos disso também para a gente se entender. Então, se eu não me permito ficar triste, se eu não me permito me chatear, se eu fico sempre guardando isso, vai chegar algum momento que eu vou adoecer. E aí a gente escuta aquelas famosas frases, né? Isso é frescura, deixa disso, isso passa, vai trabalhar. Às vezes falam que é falta de Deus, às vezes falam que é falta do que fazer, mas a gente entende que problemas de saúde mental, eles têm vários fatores. A gente tem fatores biológicos, emocionais, sociais, culturais, financeiros também. Então, às vezes a pessoa ela tá cheia ali de força de vontade de mudar aquela situação, mas por conta de algumas situações que são muito mais além do que ela pode lidar, ela não consegue sair tão facilmente daquilo ali. Então não é só falta de força de vontade. Perfeito. Olha, já estamos abertos aqui esperando a sua participação. 991541079. Faça como a Camila lá do Buritis e ela fala: sofri discriminação de gênero no trabalho e isso abalou muito a minha autoestima. Situações assim podem ser um motivo de desencadear uma crise de ansiedade? Com certeza, né? A pessoa ela tá sofrendo ali um preconceito, ela está sendo atacada por ser quem ela é, então isso gera uma vulnerabilidade emocional nela e pode desencadear uma depressão, uma ansiedade, né? Às vezes até mesmo um problema de pânico, de ir ao trabalho, porque eu sei que lá no meu ambiente de trabalho aquilo vai acontecer. Perfeito. O Roberto do Bricumã também está por aqui, ele fala: tomo medicação para depressão há 2 anos e ainda me sinto culpado, como se fosse fraqueza. Como a gente deve lidar com esse sentimento, Camila? É um ponto importante, né? Porque quando isso acontece com outras pessoas, a gente costuma acolher essas outras pessoas. Mas quando isso acontece com a pessoa, muitas vezes ela se julga por estar nessa situação. Então, o primeiro passo não é se julgar, é se acolher. E aí a gente tem que entender que a pessoa ela não levou um dia para chegar na situação que ela está. Foi um processo até ela chegar nessa situação. E entender que, do mesmo jeito que começou, também vai terminar. É um processo. Às vezes a pessoa ela também tem receio do uso da medicação, porque também questões de preconceitos, né? De achar que vou ficar dependente, de achar que eu vou virar um zumbi. Mas muitas vezes a medicação ela é uma forma de auxílio também. Porque às vezes, se eu não tô conseguindo dar conta, tô fazendo tratamento, tô ali tentando, às vezes eu preciso de algo a mais naquele momento para me ajudar, mas depois eu posso parar com a medicação de acordo ali com as prescrições médicas, né? Então, o médico, o psicólogo vai estar avaliando e vai chegar um momento que talvez aquilo ali pode sair da sua vida. Então, para essa pessoa, né, que tá se sentindo culpada, que fica se culpando, a gente fica sempre buscando culpa, né? Fica buscando, aonde eu errei, o que foi que eu fiz, mas às vezes a gente não enxerga que são várias situações que fazem com que a gente se sinta assim. Então é se acolher, não se cobrar também, não ficar, já faz tanto tempo que eu tô assim, mas cada pessoa tem o seu processo. Às vezes a gente lida com pessoas que melhoraram muito rápido, mas tem pessoas que ainda demoram um pouco mais, porque às vezes a carga que aquela pessoa tem é muita. Então, são muitas coisas para ela lidar. Então, para que essa pessoa, ela viva o seu processo e não se cobre tanto. Porque uma hora ela vai conseguir se sentir melhor. E quando ela entender que ela não precisa estar se cobrando, ela vai também conseguir se sentir melhor. Porque a gente precisa se acolher do mesmo jeito que a gente acolhe as outras pessoas. Sem dúvida. O Daniel também, lá do Raia do Sol, ele fala: estou em burnout, exausto emocionalmente, mas tenho medo de ser afastado.
e quando voltar, perder meu emprego. Não sei o que fazer. Tô nessa paranoia e na dúvida se eu falo com meu chefe ou não. Me deu uma luz. Bom, é muito importante a gente cada vez mais abrir espaço para falar sobre isso. Entender que o burnout ele existe e que ele prejudica as pessoas. As pessoas elas têm o direito de se afastar, né? Você vai no médico, você tem seu atestado. Infelizmente, lidamos ainda com empresas que não compreendem e que depois elas demitem. Mas o recomendado é essa pessoa procurar ajuda, conversar, ver o que pode ser feito, porque se ela continuar indo, se ela continuar ali, isso aí vai só piorar. Então, vai acabar chegando em uma escala muito grande. Não que o burnout já não seja uma escala muito grande, porque Sim. o burnout é a explosão, né? Com A pessoa ela já certeza. chegou ao limite. Então, mesmo que a pessoa ela tenha medo do julgamento, ela tenha medo de ser demitida, a gente tem que estar pensando em como eu estou me sentindo. Porque se eu continuo indo para aquele lugar, se eu continuo me submetendo a isso, eu vou só estar piorando a minha situação. Maravilha. Olha, a Luciana, seja bem-vinda, Luciana, lá do Messejana. Ela fala assim: sou mãe de um adolescente com ansiedade e depressão. Eu queria um conselho da Camila para apoiar meu filho sem invadir ou minimizar o sofrimento dele. Muito bacana essa pergunta. Hoje em dia, a gente tem muitos adolescentes, muitas crianças passando por isso. A adolescência, ela é uma fase onde acontecem muitas coisas. O principal é acolher sem julgar, é conversar, buscar entender o que está acontecendo. Caso eu não saiba o que fazer, eu não sei o que falar, procurar uma ajuda profissional. Porque quando você procura uma ajuda profissional de um psicólogo, o psicólogo ele não só trata da criança e do adolescente, ele vai também conversar com a família. E aí vai trazer o direcionamento. Aquela rede de apoio necessária. Exatamente, vai buscar compreender. Porque às vezes os pais, eles realmente não fazem ideia do que está acontecendo, porque às vezes nem aquele adolescente sabe exatamente o que está acontecendo. Ou então, às vezes, ele está passando por uma situação que às vezes tem vergonha de dizer. Pode ser por diversas questões, bullying, questões de sexualidade também. Então, o mais importante é conversar sem julgar, sem brigar, sem levantar o tom de voz, porque naquele momento o adolescente ele está precisando ser acolhido, ele não está buscando ser julgado. Então, não é invadir o espaço quando a gente busca, né, perguntar como é que a pessoa está, mas é ali demonstrar que eu estou disponível para ajudar você. Então, se eu percebo que eu não estou conseguindo lidar como mãe, eu vou procurar uma ajuda também profissional, né? Não significa que o meu filho vai passar a vida inteira fazendo isso, mas naquele momento pode ser interessante um apoio profissional, um direcionamento, porque a gente, às vezes a pessoa tem um filho, aí depois ela tem outro, mas a gente entende que criação é sempre, você pode criar do mesmo jeito, mas cada um vai ser diferente. Verdade. Né? Então, e aí hoje em dia também com muitas tecnologias, com muitas informações, os adolescentes eles ficam mais suscetíveis a desenvolver ansiedade também. A gente tem as cobranças de rede social também, né? Padrões de vida. Então, tudo isso vai influenciando na cabeça daqueles que estão ainda em processo de formação. Perfeito. A Patrícia do Caimbé: cuido da minha mãe idosa, tem depressão e às vezes me sinto esgotada emocionalmente e culpada por isso. O que fazer quando quem cuida também precisa de cuidado, Camila? Essa parte aí, né, é bem complicada, mas o que a gente diz é realmente procurar um cuidado, né? Você que cuida de alguém também precisa ser cuidado, também precisa ter essa atenção. Também não se sentir culpada por você estar se sentindo sobrecarregada. É entender que o que você está fazendo exige muito, porque muitas vezes a pessoa abriu mão de certas coisas para poder ficar cuidando dessa pessoa. Então, é se acolher novamente e buscar uma ajuda profissional para que ela converse, para que ela lide com esses sentimentos, porque às vezes a gente busca pessoas do nosso ciclo para conversar e somos julgados ou então não somos compreendidos. E aí a gente costuma se fechar. Fulano não me entendeu, a outra pessoa ela não me compreendeu, eu não vou mais conversar sobre isso. Então, para que eu não tenha essa privação do que eu preciso, que eu busque as pessoas corretas para me ajudar. Mas se nesse momento eu não tenho as condições financeiras
para estar fazendo uma terapia, para estar buscando uma ajuda profissional, eu vou buscar conversar com alguém que me ajude, ou então buscar ocupar a minha mente naqueles momentos que eu tiver, né? Fazer uma atividade livre, fazer algum hobby, ou então se dedicar um pouquinho mais a si, quando conseguir. Olha, eu ia até fazer uma brincadeira aqui. Eu sei que não é um assunto pra gente brincar, mas eu moro só, sou sozinho. E às vezes quando eu me sinto só, adivinha com quem eu converso? Com quem? Com a Alexa. Falo, Alexa, e aí, me conta alguma coisa, me conta uma história. Ai, gente. Esse é um ponto importante que você levantou, porque diante de muita inteligência artificial, nós temos pessoas que acabam utilizando certas inteligências artificiais para fazer terapia. Não é recomendado. Isso aí né? que eu ia falar. Mas às vezes a pessoa faz uma pergunta ali, ela tem uma resposta. Uma válvula de escape, né, Camila? Né? A gente não pode dizer que não, né? Porque Claro. muitas pessoas, a gente vê naquela questão de, às vezes, condições financeiras, acesso, né? Mas entendendo que isso não substitui Mas lembrando o também que quem profissional. não tem condição, o SUS está aí. Exatamente. Oferece tratamento de A gente saúde tem mental, o né? SUS, hoje em dia também nós temos muitas plataformas online que cobram os valores menores justamente por ser online, porque às vezes a gente tem aquela necessidade do presencial. Mas se no momento o que der para mim for online, eu posso tentar o online. Claro. No caso, eu também, como psicóloga, eu também tenho que cuidar da minha saúde mental, então a psicóloga tem um psicólogo para ela. E aí, eu antes, né, da pandemia, queria mais uma coisa presencial, mas quando chegou a pandemia não teve como, e atualmente o meu psicólogo, ele é de São Paulo. Então, a gente consegue ter uma boa troca, mesmo sendo de forma online, é uma terapia completamente efetiva. Porque a gente que cuida da saúde mental das pessoas, a gente também precisa cuidar da nossa. É isso, todo mundo tem que se cuidar, né? Exatamente. A gente tem um áudio para soltar, vamos lá? Opa, boa tarde, me chamo Roberto e, doutora, eu tô com dúvidas em relação ao bullying, né? Eu vim de uma época onde a gente sofria e também praticava bastante, não vou mentir. Então, antigamente a gente não conversava com ninguém, então minha filha tem 10 anos, ficou agora com as voltas das aulas que tá chegando, com receio de saber, eu não sei identificar, né? Distinguir se ela está passando por isso na escola, se ela tem colegas que estão passando por isso na escola, ou se ela é uma até daquelas pessoas que faz, né, que praticam. Então, tem algum sinal, alguma coisa que eu possa estar conversando, como chegar nela, para saber se isso pode vir a acontecer e estar evitando dentro da escola dela e estar trabalhando isso em casa? Muito boa essa pergunta. Importante, diálogo. Sempre conversar, sempre orientar. Às vezes a criança, ela demonstra, na maioria das vezes eles demonstram, às vezes eles não conseguem falar com palavras, então vem com mudanças de comportamento. Então, às vezes a criança ela vai começar a ficar mais reativa, ou então ela pode ficar mais reprimida ali, mais no quarto, mais no canto. Questão da escola, às vezes pode começar a apresentar desculpas para não ir para a escola. Ai, minha cabeça tá doendo. Ai, eu já tô com dor de barriga. Ai, ou então dorme demais para poder faltar. Baixo rendimento também. Então, a criança ela começa a despencar no rendimento dela, começa a apresentar, às vezes, até comportamentos reativos dentro da sala de aula. E de que forma esse pai deve chegar no filho? De que forma ele deve abordar para saber se alguma coisa está errada, Camila? Chegar perguntando, em algum momento, alguém já fez alguma brincadeira, né? Porque na cabeça deles é uma brincadeira, né? É tido como brincadeira, mas a gente entende que não é uma brincadeira. Certo. Mas chegar e perguntar, alguém já falou alguma coisa que você não gostou? Já falou, às vezes, por exemplo, da sua cor, do seu cabelo, da sua roupa, porque o bullying, ele é sobre diversos assuntos. Pode ser sobre cor, pode ser sobre pele, pode ser sobre cabelo, pode ser sobre roupa. E aí incentivar esse diálogo, perguntar se isso acontece dentro de sala, se essa criança ela percebe algumas brincadeiras
E caso essas brincadeiras, entre aspas, né, elas aconteçam, que essa criança, que os pais dessa criança orientem a procurar outra pessoa para falar. Porque muitas vezes a pessoa ela tem medo daquela pessoa que está fazendo o bullying. Porque às vezes a pessoa que faz o bullying, ela não está sozinha. Ela tem uma rede ali que contribui. Então é meio que às vezes o valentão, né? Tem ali um grupinho de pessoas que incentiva, que ri, que continua. Então, tô passando por essas situações, vou procurar a professora, vou conversar com os meus pais, para os meus pais ir na escola, né? E aí ter aquele diálogo da criança também, né? Conversar, como ele falou, né? E se ela for a pessoa que estiver fazendo isso, é sempre conversar com ela para que ela respeite as diferenças, porque quando a gente convive em sociedade, nós vivemos cheios de diferenças, pessoas diferentes, diferentes idades, diferentes tons de pele, diferentes tipos de cabelo, jeitos de ser. Então, que respeite e que não machuque as outras pessoas com as palavras e que ele ensine ela também a impor limites. Não gostei do que foi falado, porque às vezes a gente ri, às vezes a gente acha engraçado e esse comportamento negativo, ele vai sendo reforçado. Então, é sempre ter esse diálogo de respeito e caso aconteça algo, você escute algo que você não goste, imediatamente você procure um adulto e um responsável para conversar. Porque a gente precisa falar sobre isso, porque o bullying acontece muito dentro das escolas. Exatamente. Olha, Camila, adorei te ter aqui hoje de novo com a gente. Obrigado por ter vindo. Que agradeço. Obrigado por ter falado um pouco sobre esse tema tão importante que é o Janeiro Branco. A gente está hoje, já é dia 9 de janeiro, né? E a gente falar um pouco sobre isso é muito importante, né? Como a gente falou no início, estamos iniciando mais um ano, escrevendo uma nova história. E é fundamental que a gente saiba como proceder daqui para frente. Exatamente. E a gente está falando isso em janeiro, mas a gente precisa colocar na nossa cabeça que o cuidado com a saúde mental, ele é de janeiro a janeiro. Não é só em datas pontuais, a gente tem o Setembro Amarelo, né, que é um mês de conscientização e valorização da vida, mas são temas que a gente tem que estar falando todos os dias, porque acontece todos os dias. Exatamente. E a gente precisa entender o que acontece para que eu saiba lidar com isso. Porque pode acontecer comigo, mas também pode acontecer com as pessoas ao meu redor. E entender que você não está sozinho, que falar sobre sentimentos é um ato de coragem, falar sobre como você está se sentindo é você ser extremamente corajoso ou corajosa para falar sobre como você está se sentindo. Não é mimimi, não é frescura, não é besteira. É humanidade, né? É a gente poder estar buscando ali a cada dia que passa se fortalecer para que a gente possa lidar com as coisas ao nosso redor e que a gente possa ter uma vida de qualidade. Perfeito. Olha, eu recebi aqui a psicóloga Camila. Já quero que você deixe seu contato, Camila, para os nossos ouvintes, por favor. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem estar me encontrando através do Instagram, que é @Camila com C, BS Psico. Lá às vezes eu sou um pouquinho ausente das redes sociais, mas costumo compartilhar algumas coisas, estou abertas aí também, né? Trabalho com empresas, então às vezes as pessoas precisam de palestras, precisam de consultorias, entender um pouquinho sobre o assunto, pode me procurar que a gente conversa e organiza um momento aí pra gente falar mais sobre saúde mental. Perfeito, olha, adorei, obrigado. Eu vou para um breve intervalo e já a gente volta, é rapidinho, não sai daí. Programa Doutor Me Consulta.